vídeo que você verá a seguir está baseado no livro de Antônio Amauri Correia de Araújo, Lampião, Segredos e Confidências do Tempo do Cangaço. A fazenda Olho d'Água era de propriedade de Benedito de Sá Maranhão. A fazenda estava recoberta pelas trevas noturnas. Este latifúndio era pouco habitado naquele distante ano de 1918. No centro da caatinga, um grupo de cangaceiros descansava de suas andanças e correrias. Era o grupo de Senhor Pereira e Luiz Padre que estava ali. Alguns parentes que acompanhavam os dois chefes na luta sangrenta que mantinham contra os seus inimigos, os Carvalhos, também estavam no coito. Além da parentela presente, encontravam-se ali alguns dos cabras que os acompanhavam na vedeta infindável. Como havia certeza de que estavam bem acoitados, sem nenhuma preocupação, com qualquer volante no rastro, os homens ficavam completamente à vontade. E alguns armaram rede nos galhos das árvores mais frondosas, cujos galhos dobravam-se e suas pontas vinham quase a tocar o chão arenoso. Outros aproveitavam duas árvores de troncos mais finos e amarravam em cada uma delas uma das pontas da rede com uma corda bastante forte, com um nó bem dado, para que não desatasse nos movimentos do embalo que a rede proporcionava. Refestelavam-se tranquilamente, pensando na vida, recordando as mulheres, as namoradas, lembrando dos tempos bons em que podiam trabalhar nas roças, cuidar do gado e participar das vaquejadas perigosas e barulhentas, ir aos bailes e às festas. Um dos que primeiro deitou-se numa rede foi Chiquinho Pereira, ou simplesmente Chiquito, como era conhecido o rapaz, cujo nome verdadeiro era Francisco Pereira Nunes. Vez por outra, as nuvens se afastavam uma das outras, deixando uma abertura que permitia que as estrelas brilhassem no céu e que a lua iluminasse aquele recanto da caatinga, até que nova movimentação das nuvens impedissem que a luz da lua chegasse à terra. Foi num desses momentos em que a claridade da lua estava mais intensa, mais forte, que se ouviu um tiro de rifle. Escutou-se o disparo e a bala cortou a corda que segurava a rede num dos troncos, fazendo com que o despreocupado Chiquito desce com os costados no chão. Como que movido por uma mola única, todos tiveram uma reação idêntica e imediata. Pularam do lugar em que estavam, buscando as armas que numa fração de segundo encontrava-se apontada para os mais variados pontos. Os olhos perfurando a escuridão, procurando o esconderijo do agressor que atirara e tentando ver o lugar da emboscada. Viram então, com grande surpresa, que o rifle de Luiz Padre ainda soltava uma tênue névoa de fumaça e que estava voltado para os lados da rede, de onde caíra seu parente estatelado no chão. O luar refletia-se em sua calva e nos seus dentes brancos, perfeitos e alinhados, que eram visíveis através de um largo sorriso. A intenção manifesta de Luiz Padre fora de provocar um susto no parente e companheiros de luta. Uma brincadeira de gosto duvidoso. A reação entre os parentes foi de condenação total à brincadeira que fora perigosa, inconveniente, e no mesmo instante
iniciaram uma discussão acalorada e barulhenta que quase degenera em conflito mais sério entre os que condenavam o gesto de Luiz Padre e os que, tendo o senhor Pereira à frente, tentavam dar outras cores e outros sentidos ao incidente desagradável. Enquanto um grupo que dizia que fora só uma brincadeira, que Luiz Padre jamais atentaria contra a vida de Chiquito, que dera o tiro só para ver a queda do companheiro e assistir à sua reação ao susto. O outro lado argumentava que isso não era maneira de se divertir, que colocar em risco a vida do parente. Diziam ainda da possibilidade de errar o alvo, já que era noite, e acertar qualquer outro dos parentes no local. Discutiram muito e cada vez a polêmica se tornava mais azeda e mais violenta. Tomaram partido do lado do alvo da brincadeira o citado Chiquito, Francisco Pereira Nunes, os seguintes elementos: Teotônio Pereira Nunes, vulgarmente conhecido por Teotônio do Silveira, Luiz Pereira Nunes, ou Luiz Pereira de Souza, vulgo Luiz do Triângulo, Cícero de Chiquito e Cândido da Barra Nova. Quando a discussão estava ameaçando degenerar um conflito armado, senhor Pereira conseguiu apaziguar os ânimos. Em parte, deitaram-se os dois grupos separados para dormirem e refrear os ânimos exaltados. Mal o dia clareou, os 5 confabularam rapidamente e comunicaram ao chefe senhor Pereira a decisão de abandonar o grupo. Foi uma perda tremenda para o bando de senhor Pereira, pois os 5 que saíram eram reconhecidamente corajosos, valentes e guerreiros destemidos. Logo em seguida, estes 5 homens procuraram o coronel Marcolino Pereira Diniz, dono da fazenda Abóboras, a quem já deveriam conhecer, visto que o mesmo sempre foi grande protetor de cangaceiros e era genro do famoso caudilho de Princesa, coronel José Pereira Lima, deputado estadual, latifundiário, a maior força política da região, através do qual entregaram-se à justiça. Foram condenados, através de julgamento, a cumprirem de 2 a 3 anos na casa de detenção do Recife. Mas já estava acertado para que logo um novo júri fosse realizado em Vila Bela, para que os 5 ex-cangaceiros saíssem livres, segundo o processo do coronel José Pereira Lima, que, embora sendo da Paraíba, tinha influentes amigos e aliados em Pernambuco. Quando chegou a data do novo julgamento, os 5 prisioneiros tiveram que viajar do Recife para Vila Bela sob escolta, e havia fundado receio entre os mesmos de que seriam assassinados durante o percurso de Rio Branco a Vila Bela, hoje Serra Talhada. É que até o Rio Branco iriam de trem. E como essa cidade era terminal de via férrea, teriam que seguir viagem em montarias. Os prisioneiros manifestaram sua preocupação ao coronel José Pereira Lima e o mesmo conseguiu que a escolta fosse comandada pelo sargento Antônio Francisco dos Santos, porque ele era parente do coronel Antônio Andrelino Pereira, filho do 2º matrimônio do barão de Pajeú, sendo, portanto, o sargento uma pessoa de confiança dos Pereiras. Assim viajaram. Quando iniciaram o trajeto que vai de Rio Branco até Custódia, um componente da escolta, o também sargento Duval, quis fuzilar os presos, no que foi impedido pelo sargento
Antônio Francisco dos Santos, que disse: "Eu não admito que isso aconteça. Ora, são um bando de cangaceiros, de bandidos. Tem que morrer mesmo", disse o sargento Durval. "Sou responsável pelos presos. Vão ser entregues vivos", respondeu o sargento Antônio. Impedido de executar os prisioneiros, o sargento Durval passou então a humilhá-los. O Durval estava montado em uma mula e andava para lá e para cá, para frente e voltava, e quando passava pelos prisioneiros dizia: "Eu hoje estou sentindo um cheiro de sangue. Eu gosto de almoçar ou jantar sangue quente. O devedor e o prisioneiro não têm voz altiva. As forças maior combate as menor. A lei é do mais forte. Quem pode mais chora menos." Sargento Durval fez de tudo para provocar uma reação dos presos. Ele queria um pretexto para justificar a morte dos prisioneiros, que se mantinham calados e firmes no propósito de não responderem a nada. Por fim, chegaram à custódia. Ali encontraram o capitão Teófanes Ferraz Torres, que assumiu o comando da escolta. Depois de viajarem várias horas, foram surpreendidos pelo chegar da noite, quando estavam em São João dos Leites, e diante da impossibilidade de prosseguirem, o capitão Teófanes pediu pousada por aquela noite ao fazendeiro José Josino. Foram bem recebidos no meio mais tradicional, estilo sertanejo, comeram e conversaram por algum tempo. Na hora do repouso, tendo sido preparadas as redes para os oficiais e soldados, o fazendeiro José Josino perguntou ao capitão Teófanes: "Capitão, posso mandar trazer umas redes para os prisioneiros poderem dormir?" "Não precisa não. Eles vão dormir no chão mesmo", respondeu o comandante da escolta. José Josino ficou penalizado com a situação dos presos, mas não pôde fazer nada para que os mesmos tivessem algum conforto na hora de dormir. Prisioneiros ficaram num estado de revolta com o capitão Teófanes. Teotônio do Silveira, à noite, vendo que todos dormiam, cutucou Luiz Pereira Nunes, mais conhecido por Luiz do Triângulo, tendo o mesmo acordado imediatamente e perguntado baixinho: "Que é, Teotônio?" Teotônio respondeu também, mal sussurrando: "Todos estão dormindo. Vamos fugir? Nada disso. Quem aguentou até aqui, aguenta mais um pouco. Não vamos fazer a besteira de fugir, não", disse Luiz. Teotônio ainda tentou argumentar: "Os nossos inimigos vão tentar alguma coisa contra nós. Estão de cima na política e a gente na cadeia. Não tem como se defender." Luiz ouviu, pensou um pouco e deu a sua decisão final dizendo: "Quem não quer sofrer, nasce morto. É melhor ter paciência." O diálogo mantido entre os dois presos terminou. Ficaram deitados no chão, esperando o romper da aurora para seguir em viagem. No dia seguinte, chegaram à Vila Bela. Muita gente esperando que os prisioneiros não chegassem com vida. Os casos de presos serem mortos durante tentativas de fuga eram inúmeros e incomuns. Foi com alegria e surpresa que o clã dos Pereiras assistiu à chegada dos parentes. Ficaram na cadeia de Vila Bela para a alegria dos inimigos políticos ou pessoais dos Pereiras. O problema desse segundo júri dos 5 presos
foi muito sério, porque os adversários da família estavam com as rédeas da política nas mãos e queriam a todo custo que os presos fossem condenados. Por outro lado, o prestígio do coronel José Pereira Lima, deputado estadual no vizinho estado da Paraíba, estava em jogo. Seu pedido envolvendo os Pessoas de Queiroz na questão deve ter sido o triunfo maior no julgamento que aconteceu então. Diante das evidências de que a sentença seria favorável ao livramento dos réus, em razão das negociações feitas nos bastidores, o chefe político capitalista, comprador de gado e de algodão, lojista, o coronel Cornélio Aureliano Soares Lima, resolveu deixar o município para não ter o desgosto de assistir o livramento daqueles que ele pretendia que continuassem presos. Foi ficar em Salgueiro, nos tempos em que acontecia o julgamento, e retornou após o mesmo. Dias após o término do julgamento, o Teotônio Pereira Nunes montou em um burro e foi visitar seus parentes. Quando chegou na fazenda Cacimba Nova, encontrou ali senhor Pereira com seu grupo de cangaceiros. Conversaram muito. Sempre que o nome de Teotônio surgia nas conversas que mantinha com qualquer pessoa, o senhor Pereira não regateava elogios à coragem e à valentia do mesmo. Admirava-o. E aqui é interessante lembrarmos que o sargento Durval, que quis fuzilar os 5 prisioneiros durante a viagem de Rio Branco, hoje Arco Verde, a Vila Bela, atual Serra Talhada, no ano de 1935, foi reformado pela polícia e passou a dar aulas para mais de 30 jovens em sua escola, que era conhecida na cidade de Vila Bela como a Marinha de Durval, pois só eram admitidos alunos do sexo masculino. Durval casou-se com uma mulher da família dos Inácios, gente ali mesmo da cidade, e depois acabou mudando-se para Triunfo. Por esse tempo, estava também morando em Triunfo o Teotônio Pereira Nunes, vulgo Teotônio do Silveira. E, estranhamente, os dois tornaram-se amigos. Passeavam pelas ruas e praças sem jamais relembrarem o passado tumultuoso vivido por ambos.